Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a duas seguidoras. Várias me pediram um vídeo. Aí eu vou incluir em meio das comprinhas para não ficar muito pra frente, tá? Porque eu vejo que tá chegando chegando gente, graças a Deus, né? Obrigada, gente. E eu pensei comigo, vou responder logo as perguntas delas. E hoje eu coloquei duas seguidoras. Se eu é a G, não, a Clay e a Thalita, que me perguntaram sobre as minhas bases de mais alta cobertura, né, para minha pele madura, que eu gosto, e os meus pós favoritos, tá? Lembrando que tem vários vídeos a respeito de bases e pós que eu gosto, né? Quem puder e quiser, faça um tour pelo canal, tem várias playlists com vários vídeos de shots, tá? É muito gostoso, tá? Tem produtos muito interessantes que muita gente de pele madura não usa e eu testei, tá? Tem até uma seguidora que falou: nossa, ainda bem que alguém da minha idade tá testando outros produtos, né? E eu testo de tudo, gente, de tudo, gente. O que fica legal pra mim, eu continuo usando e indico, tá? O que não fica bom, eu passo pra frente, eu não sei. Dou um jeito, tá? Mas eu só fico com aquilo que me deixa com a maquiagem confortável, tá? Então, eu vou começar pelos pós, que tá logo aqui na minha frente. Lembrando que eu tenho muita maquiagem, eu gosto muito de experimentar produtos, e cada um tem um jeito gostoso que fica na minha pele, tá? Lembrando, gosto de muitos produtos, selecionei alguns, não todos, tá bom? Para iniciar, vamos lá. Um pó que eu já falei várias vezes para vocês, que é o pó amarelo da Laura Mercier. Esse pó, ele não é aquele pó que segura a oleosidade, né, tremendamente. Mas é um pó que fica bonito na pele, sabe? Ele assenta bem a base, né? E é um pó fácil de aplicar, né? E fácil encontrar também, né? Tem na Sephora Brasil, né? É uma marca de luxo, mas é um pó que essa cor é o amarelo, é translucente, tá? O translucente, ele vem com 29 gramas. Ele fica bom na minha pele, que é bem clara, ó. E ele é bem amarelinho. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Talvez uma pessoa com a pele muito clara ache que não vai dar, mas dá. Ele rola, super rola. Vou fechar devagarzinho. Então, é um dos pós que eu gosto muito, tá? E rende a beça 29 gramas. Ó. Aí, esse é um dos pós da Laura Mercier, que eu tô trazendo pra vocês, né? Foi a seguidora Thalita que queria saber. Então, gosto muito desse pó, tá? Aí fica a dica, tem na Sephora Brasil. Eu misturei tanto nacionais quanto importados, porque não dá pra diferenciar. Um outro pó que eu tô sempre falando, que eu gosto muito, é o da Charlotte. Esse é um lançamento, é um novo. A textura dele é muito boa. Essa minha cor é a Fer Luz, tá? Esse pó, ele é muito bom. Não acumula nas linhas, como o da Laura Mercier, tá? Esse tem uma textura mais... O outro já era bom. Esse aqui é melhor ainda, tá? A textura é muito diferente. O outro é um pouco mais seco. Esse aqui é tão delicado, tão macio, tão gostoso. E esse segura melhor a oleosidade, tá? É um pó de luxo também, é um pó mais caro. Esse é um lançamento, a diferença tá no toque, no sensorial. Eu ganhei uma amostra, aí gostei. Aí resolvi comprar. E é maravilhoso. E não deixa rastro, como o da Laura Mercier. Eu gosto de pós que não deixam rastro, porque eu tenho muitas linhas.
pele madura. Então tem que ser pós bem suaves e delicados, sabe? Não pode ser nada pesado, entendeu? Né? Você pode até aplicar de início, quando a gente vai fazer a maquiagem, a gente aqui com vocês, a gente até às vezes passa bastante pó, né? Mas ele, com o passar dos dias, com o passar das horas, na verdade, durante o dia, o pó, a pele cria uma certa oleosidade, né? E esses pós se assentam, deixam a pele viçosa, né? Mas não deixam aquela... Vocês estão vendo? Essa maquiagem já tem algumas horinhas que eu fiz, né? Não sei se vocês vão reparar o viço da pele. São pós que deixam a pele viçosa, mas não deixa oleosa, sabe? Porque a pele madura, ela precisa desse viço. Ela não pode deixar uma pele extremamente esturricada, entendeu? Mesmo que você tenha a pele oleosa, tá? O que eu faço? Eu faço um skincare com mais seco, né? E uso bases ou pós que não sejam tão secos, para que minha pele não perca o viço, porque a pele muito seca te dá um ar de, assim, de fadigada, sabe? Né? E eu acho, gente, no meu ver, entendeu? Então eu prefiro uma pele um pouco mais viçosa, apesar de eu ter a pele muito oleosa, tá? Então, esses dois pós, eles não deixam rastro, tá? Eles são maravilhosos, gente. Eu super indico. Charlotte e o pó amarelo da Laura Mercier. Eu acho lindíssimo. E vamos lá. Outro pó que eu tenho, deixo na caixinha, é o pó da Gucci. Eu tenho o 00 e o 005. São cores claras, porque eu tenho uma pele muito clara. Mas eu super indico esses pós. Também é um pó de luxo. Olha a beleza dessa embalagem. É uma riqueza, gente. Né? Minha mão tá suja de pó. Mas depois eu limpo eles, ó. É um pó que eu super indico. Tá? Tanto que eu comprei 2. Segura muito bem a minha oleosidade. Eu acho sensacional esse pó da Gucci. Tá? A base eu não comprei porque eu não vi muita resenha boa. Aí eu comprei a base Cushion e gostei bastante, tá, gente? E esse pó deles, tanto o 00 quanto o 05, é um pó muito gostoso na pele, não pesa nada, tá? E segura bem a maquiagem, deixa a pele durante o dia viçosa e não oleosa, tá bom? Gente, fala da iluminação, porque tá tudo apagado aqui. Só tô com a luz da penteadeira, tá? E o filtro, uma seguidora, a Claire mesmo, que me perguntou sobre as bases, ela falou sobre o filtro. Mas, gente, o filtro é natural. Tem 2 tipos de filtro, né? O viçoso e o natural. Eu coloquei no natural há muito tempo, tá? Aí vocês falam. E essa posição foi uma seguidora Elo que disse que ficou melhor. Aí eu tô seguindo essa posição, tá? Lembrando que eu uso óculos, gente. Então, dá um certo reflexo, né? Quando a gente vira de um lado para outro, tá? Eu sei que é muito difícil, mas eu tô tentando me ajustar, tá? E o feedback de vocês não me incomoda, eu gosto muito, porque me ajuda a tá tentando dar uma melhorada. Então, são esses 3 primeiros pós que tem uma finalidade de segurar bem a maquiagem, não acumular nas linhas, tá? O da Charlotte, da Gucci e o amarelo da Laura Mercier. Eu gosto muito do rosa da Laura Mercier também. Vou mostrar os importados. Esse pó rosa da Laura Mercier é uma sensação, gente. E a cor dele é linda. Muito linda. Lembrando, gente, eu tenho uma pele clara, né? Então, esse pó dá super em mim. Ó, esse é o rosé da Laura Mercier. Esse de translúcido também. Não deixa pesado na pele, tá? Ó. Também tem na Sephora Brasil. Vou colocar os 2, um do lado do outro. Vem com a mesma quantidade. E ambos deixam a pele confortável, tá? Segura bem a maquiagem. E são pós que não pesam na pele, não acumulam nas linhas, tá? Pra mim, o pó não pode acumular nas minhas linhas.
Senão, dana tudo, né, gente? Vocês sabem, se ficar pesado na pele, não fica confortável, então você não vai se sentir bem, tá? Mais um pó. Tá aí respondendo a pergunta da Thalita. Quem quiser saber mais coisas, pode deixar nos comentários que eu vou estar procurando responder para vocês, tá bom? Gosto muito disso. Podem pedir que a gente tá aqui e eu tenho muito material, talvez eu possa responder a vocês. Eu podendo ou não, eu dou um retorno, tá bom? E gosto muito do pedido de vocês, que me ajuda a estar trazendo conteúdo, tá bom? Obrigada, gente. Tô adorando esse papel com vocês aqui. Eu me divirto muito, me distrai bastante. Gosto muito. Me deixa muito feliz, tá? E quem quiser conversar comigo, né? Porque eu tô livre para conversar também. Se não quiser conversar aqui, me segue no Instagram. Eu sempre deixo em cima, né? Aí a gente vai se falando melhor, tá bom? Acho que no Instagram é mais fácil de responder, não sei. Quem quiser falar por aqui, tudo bem. Eu deixo os 2 links de Instagram, deixo o TikTok, tá? Aí a gente conversa. Eu gosto de estar conversando, gente. Isso me faz bem. Outro pó que eu conheci recentemente e gostei muito, o da Fenty. Eu conheci pouco tempo porque esse pó tava carérrimo. Aí só tava na oferta o outro, que é miniatura, mas eu não queria, eu queria o grande, entendeu? Aí esperei ele entrar na oferta e veio a cor que eu queria, que é o lavanda. Olha, gente, que coisa linda. Fora que, olha a embalagem, que luxo. Ai, gente, os produtos da Fenty, eu fico apaixonada, ó. É porque eu tô com a mão cheia de pó. Aí vai sujar, tá vendo o reflexo que bate, né? Ele parece ter uma cintilância, ó, uma luminosidade. Mas é um pó incrível. Não acumula nas linhas, gente. Todos esses pós. Ó, a cor dele é o Lavender e Pro Filter. Ele realmente deixa uma pele muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Tá? Não acumula nas linhas, não pesa no rosto. Segura bem a oleosidade, tá? É pra quem gosta de um pozinho um pouquinho mais mate, tá? Ele é sensacional. Sensacional esse pó. Aí eu queria esse grande. Ele vem com quantas gramas? Essa cor lavanda é a número 1. Vem com 26 gramas. Um pouco menos do que o da Laura Mercier. Mas é um luxo. Uma facilidade de aplicação. Não acumula, gente, nas linhas. A Fenty, eu amo esse pó da Fenty. Aí eu queria esse, por isso que eu demorei a comprar, tá? Porque não são pós barato aqui, que eu mostrei até agora. São pós de luxo, tá bom? Vou continuar na linha de luxo. Agora eu vou começar... Eu apresentei... Ah, tá. Eu apresentei os de luxo, que tem mais cobertura. Que tem cobertura, assim, translúcida, suave. O mais pesadinho entre esses aqui é o da Fenty. Não pesado, que tem mais cobertura. Mas ele também não deixa... é translúcido, tá? Deixa linda a pele e segura bem a maquiagem e segura bem a oleosidade. Deixa a pele viçosa. Agora eu tenho uns pós que tem... Ah, tem outro pó leve também, com luminosidade, que eu testei há pouco tempo. Tem um vídeo deles. É esse da NARS. Esse pó branco. Gente, que pó lindo. É edição limitada, gente. É muito ruim quando é edição limitada, né? Porque você não consegue comprar mais. Mas quem tiver oportunidade, compra, gente. Ai, tá passando um paninho aqui. Esqueci de pegar o lenço umedecido. Olha a embalagem desse pó. Só a embalagem dele me deixou louca. Aí eu comprei. Esse pó tem uma cintilância muito linda. É um pó novo, tá? Ele é tão gostoso. Ele não desliza como o da Charlotte, mas ele é muito leve e deixa a pele linda. E ele tem um brilho, sabe? Eu gostei muito desse pó, gente. Eu amei esse pó.
tá? Ele não acumula nas linhas. E fica bem se você quiser fazer um bake, só que ele é bem suave, é bem translúcido e tem aquele viço bonito, deixa aquele viço bonito, tá? Como se você tivesse passado um iluminador. Esse pó também é um luxo. Conheci há pouco tempo, tem vídeo aí que eu faço com os produtos da NARS e mostro ele. Então, eu amei esse pó e super indico pra pele madura também. Todos esses pós eu indico pra pele madura, gente, tá? Aí, vamos lá. Agora eu vou no importado, em 2 importados, que não é novidade pra ninguém, que eu amo, mas são pós que tem uma cobertura a mais, tá? Que é o da Hologlass. Esse pó é incrível. Eu amo esse pó. Ele tem cobertura, tá? Quem quer um pó com cobertura de luxo, que segura a maquiagem, não acumula nas linhas, que não pesa na pele, cobertura que não pesa na pele, é esse da Hologlass, tá? É muito bom. Esse pó é tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha o quanto que eu uso ele. E rende, tá? Rende a beça. Vem com a esponjinha, eu uso também. É um pó que tem cobertura. A textura dele é maravilhosa. É maravilhosa. Ó, ele tem cobertura, tá vendo? Ó. A textura dele é entre a NARS e a Charlotte. Eles têm sempre uma diferença, tá? Só você tocando pra você sentir, né? Mas são pós belíssimos. Esse aqui, nossa, dá uma cobertura na maquiagem e segura uma oleosidade. É um pó caríssimo. Eu acho que é o pó mais caro entre esses que eu mostrei. É mais caro do que o da Charlotte, é mais caro do que o da NARS, é mais caro do que Laura Mercier, é mais caro do que a Gucci. Esse pó aqui é mais caro, é o pó mais caro que eu tenho aqui. O mais caro de todos. Pode ser que tenha dado uma queda de preço, mas quando eu comprei, ele tava mais de R$ 500, tá? É o pó mais caro que eu tenho, é esse aqui. Tava 600 e poucos reais, coisa assim. É um pó também tremendão. Esse é um pó que vai ficar aqui mais de um ano, tá? Eu já mostrei ele num outro vídeo, favoritando ele, dizendo o quanto eu gostava. Gente, nós já estamos com quase 18 minutos. Eu acho que a base vai ficar para outro dia, né? Porque as bases eu vou ter que falar bastante das bases, tá? Aí vamos ficar só no pó hoje, mas eu vou fazendo os vídeos. Então, esse pó é um pó mais caro que eu tenho, que é o da Hologlass, e é o pó que me traz mais cobertura, tá? E que eu mais gosto. Pra mim, valeu super a pena, tá bom? Eu me sinto seguro o dia inteiro com ele. Quando eu vejo que a base não tem muita cobertura, eu uso ele, entendeu? E ele segura e não acumula nas linhas. Ele é maravilhoso. Aí, vamos lá. Um pó com cobertura, que parece uma base. Quando eu comprei, eu achei que fosse uma base. La Mer. Gente, eu não me lembro se esse aqui é uma amostra, né? Mas eu comprei esse pó, ele vem 10 gramas, tá? E não é amostra. É Skin Color de La Mer. Tá escrito aqui, ó. Essa minha cor é... Deixa eu ver aqui. Não sei se é 69, 55. Porque atrás dele é muito claro, eu não consigo ler. Mas a numeração dele tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. É tão pequeno. É um médio 32. Ó. Eu juro pra vocês que eu não consigo enxergar isso. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo quando eu for editar, tá? É um médio 32, se eu não me engano. Se eu tiver errada, mesmo se eu não tiver errado, eu vou colocar, tá? Esse pó, quando eu comprei ele, aí fui passar, fazer a maquiagem. Vocês acreditam que eu achei que ele fosse uma base? De tanta cobertura que ele tem.
Eu uso muito, gente. Minhas maquiagens sujas mesmo, porque eu uso, tá? Ó. Eu uso com a própria esponja. Olha só como é que ele tá usadinho. Ele você pode usar como base. Esse pó também é muito caro, da La Mer, tá? Mas eu consegui ele mais barato do que o da Hourglass. Ele é mais caro do que o da Hourglass, na verdade. Só que eu comprei ele num preço melhor, tá? Lembrando que o que não tem aqui no Brasil, eu tenho uma amiga, a Tami, que manda pra mim, tá? Ó, super dica de pós com cobertura. Hourglass La Mer, tá? Pós de luxo, caríssimos, mas que são maravilhosos, tá? Tem cobertura e seguram bem a maquiagem, não acumula, são leves na pele, delicados, a pele madura agradece quando você usa pós assim, entendeu? Porque não deixa rastro, não deixa marca, né, de pó, é muito gostoso. Você fica belíssima o dia inteiro. Então, esses foram os meus pós. Vamos ver se tem mais algum pó. Não, agora tem um pó. Então, eu falei dos pós mais translúcidos e mais leves. E falei dos dois mais com cobertura, né? Que não são pesados, mas que tem cobertura. Tanto que o da La Mer eu achei que fosse uma base em pó, né? E eu vou falar de um que eu conheci há pouco tempo. A linha Make More. Gente, adorei esse pó. Ele é finíssimo. Esse aqui a minha cor, ele tem 13 gramas. É um pó facial anti-oleosidade, realmente é. Face powder, isso que fala. Ele tem 13 gramas. A minha cor, eu não me lembro. Que eu vou usando, deixa eu ver se tá na caixinha. Ele vem na caixinha assim. Eu amei os produtos da Make More, gente. Nossa, não são assim... Não são muito caros como La Mer, Laura Mercier, Gucci, mas ele tem um precinho médio, tá? Vamos ver se eu acho a minha cor aqui. É uma cor, acho que é única. Ó, ele é branquinho. Não tá dizendo aqui a cor. Eu comprei ele porque ele é clarinho, ó. Ele é branquinho, mas esse pó é tão fininho, não deixa rastro, gente. Não deixa rastro. Que pó maravilhoso. Muito branquinho. Mas ele é uma delícia, esse pó, gente. Ó. Ele segura uma oleosidade muito gostosa. Ele tem uma coberturazinha, mas ele é fininho. Fininho, fininho, fininho. Assim no dedo parece até que ele é mais grossinho, mas não é não. Ele é super fino. Esse pó da Make More. Conheci há pouco tempo também. E me apaixonei. A base, nossa, a base é incrível. A base é incrível e tem cobertura, tá? Selecionei ela também. Ó, aí fica a dica. Ele é tão fino que a caixinha dele tem pó. Depois eu vou ter que limpar tudo aqui. Esse pó da Make More me agradou demais, gente. Me apaixonei por esse pó. Se eu não me engano, ele tava R$75 ou R$65. É um pó incrível para pele madura. Ele é fininho. Ele é fino, 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 fino. Tá? É extraordinário. Muito bom. Tá? Entra no lugar junto com todos esses aqui que eu mostrei. É um pó maravilhoso e não é caro. Vale super a pena ter, tá? Aí você tem que ver as cores que vai combinar com a sua pele, né? E ele não acumula nas linhas e controla muito bem a oleosidade. Super indico, tá? Make More. Me apaixonei quando conheci. É um dos pós mais novos, junto com da NARS e da Fenty. Agora vamos para os nacionais. Vocês já sabem que vai ter paiô aqui, né, gente? Não tem como tirar minha paiô daqui, tá? Paiô, eu gosto de tudo da paiô. Skincare, base, tá? Paletas de sombras, né, das meninas, ó. Esse pó mate. Isso segura a oleosidade, menina, segura a maquiagem. Olha a quantidade que vem nesse pó. É um pó com uma textura muito delicada, tem uma cobertura, mas segura muito bem a oleosidade. Os pós que seguram a oleosidade
mais oleosidade, eles têm mais cobertura, né? Existe um pó mais finos, existe, como o da Charlotte, né? O da Chanel, mas para segurar a maquiagem tem que ter uma cobertura assim. A oleosidade, aliás, tem que ter uma cobertura assim, entendeu? Que eu noto nos pós de controle de oleosidade, tá? Que não acumula na linha, ó, gente. Paiô. Essa minha cor aqui é a cor bege claro 1. Tá aqui, ó. Bege claro 1. Quando eu chego perto assim, estoura, gente. Porque eu tenho mania de chegar muito perto, tá vendo? Eu não vou chegar muito perto, mas é porque eu gosto de mostrar a vocês, ó. Tá vendo? Assim estoura, né? Então, ó. Meu bege claro 1. Vou parar de ficar chegando na frente também, tá bom? A gente vai vendo esses defeitos, essas coisas, com os feedbacks de vocês, tá, gente? Vai falando. Porque a gente vai falando, pega um produto, pega outro. Ó, já tô com quase meia hora aqui. Aí, queria incluir as bases, não vai dar. Esse pó mate, segura uma oleosidade e não acumula nas linhas da Paiô. E não acumula nas linhas, segura a oleosidade e segura a maquiagem, que é uma beleza. É um pó finérrimo. E o preço dele varia entre 40, 50, 60 reais, tá? Os outros da Gucci, da NARS, Laura Mercier, tem uma variedade de preço que são de luxo. Então, tem lugares que fazem mais ofertas, outros menos, mas são pós mais caros. Esse da Oceane, adorei esse pó. Não vou chegar perto, gente. Esse pó da Oceane, ele é um pó tão delicado na pele, só que ele dá uma coberturazinha também. É o pó solto deles. É um pó maravilhoso, gente. Eu super indico pra pele madura, tá? Um pó nacional. Esse aqui vem com uma quantidade boa também. Ai, nem sei quantas gramas, não tá? Tá aqui na frente. Esse daqui tem 13 gramas. Tá bem aqui, ó. Da coleção edição, tá? Essa minha cor, eu já falei, né? Não. Eu falo outra light beige. Tô sem a caixinha dele. Mas, ó, super rola. Uma pele madura. E o da Paiô com retinol. Já comprei uns 2 ou 3 pós dele. Vocês acreditam? Eu adoro essa linha da Paiô com retinol. A base nem se fala. Tem uma fechada ali. Eu uso mesmo. Ó que gracinha. Esse pó tem cor. É um pouco mais rosadinho. Gosto muito desse aplicador de rodana. Não deixa cair. A embalagem é uma fofura. Ele é muito fino, delicado na pele. Como o da Oceane e como esse aqui. Porém, esse daqui mate tem mais cobertura. Esse aqui é mais translúcido, tá? E tem tratamento na pele. Eu sei que tem gente, a Thalita, que me perguntou sobre os pós, ela é alérgica ao retinol. Porém, eu não sei se no pó ela vai sentir, né, se as bases, o pós com retinol, ela acredito que vai ter problema. Tá, Thalita? Você que me pediu esse vídeo dos pós, mas esse pó é sensacional. Eu gosto muito dele. Não acumula minhas linhas, não me deixa com a cara pesada, tá? Porque eu sou muito clara, né? Então, eu já sou pálida, né? De natureza. Então, quer dizer, às vezes na maquiagem, dependendo do pó, né? Por isso que eu gosto muito dessas cores lavanda, né? Um pouco mais rosadinho, né? Um pouco mais amarelinho. Esses brancos tem que ser bem finos, como o da NARS e o da Make More. Porque se eu colocar um branco, aí eu fico igual um fantasma. Porque a gente que tem a pele muito clara tem esse problema. O pó tem que ter uma coloração, entendeu? Tem que ter uma corzinha. Senão fica... Eu me acho mais assim, mais fantasma, sabe? Aí fica a dica, ó. Esse retinol da Paiô é ótimo para pele madura, gente. Não acumula nas linhas, não pesa, tá? É super delicado.
Você consegue aplicar, ele segura uma oleosidade razoável, porque ele tem tratamento. Então, ele deixa um viço na pele, é um pó maravilhoso, tá? E esses foram os pós selecionados da minha coleção, tá? Lembrando que tem Chanel, tem Dior, né? Tem pós, tem outros pós também, né? Mas eu selecionei alguns que talvez mais novos, né? Uns mais antigos, né? Eu acho que o Chanel e a Dior é muito mais falado, né? Aí por isso não coloquei eles aqui na coleção, mas dizendo que são maravilhosos também, gente. Por mim eu colocava muito mais aqui, mas vou deixar dar essa pequena dica, tá? De meia hora já. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha satisfeito a pergunta da seguidora Thalita, tá bom? Um beijo a ela e a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. E fiquem à vontade para pedir o que vocês querem. Assim que conforme, eu vou estar respondendo a vocês, tá? Obrigada pela atenção. Um beijo. E lembrando, no próximo vídeo eu falo sobre as bases, tá bom?